Olá, bom dia. Hoje nós vamos aqui começar a nossa aula sobre equações, correção dos exercícios, aula referente ao dia 9/9, tá? Do nosso livro são os exercícios da página 119 e 120, números 1, 2 e 3. Então, antes de começar a aula propriamente dito, nós vamos falar um pensamento. Não esqueça que você pode começar tarde, que você pode começar de novo, que você pode ter muitas dúvidas, que você pode tremer de medo, que você pode falhar 1000 vezes, mas ainda você pode ter sucesso, tá? Então, vamos ter uma boa aula, né? Agora, nós podemos ter essa boa aula. Vamos lá, vamos iniciar. Página 119, exercício número 1. O problema diz: a igualdade V mais F igual a A mais 2 é conhecida como relação de Euler, pois foi o matemático Leonhard Euler quem a divulgou. Para alguns poliedros, entre eles alguns prismas e as pirâmides, ela relaciona a quantidade de vértices V, faces F e arestas A, fazendo então essa formulazinha surgir. Sabendo que essa relação ela é válida para os poliedros a seguir, vamos determinar. Então vamos lá. Letra A. A quantidade de arestas de um poliedro com 10 vértices e 8 faces. Então o problema, primeiro, ele ofereceu a fórmula que nós vamos usar e substituir para se tornar uma equação e nós vamos resolver então. Ele nos ofereceu a quantidade de vértices e a quantidade de faces. Então, nós vamos anotar quantidade de vértices, quantidade de faces e as arestas nós vamos calcular. Ok. Então, colocando a formulazinha, nós vamos substituir adequadamente cada um em seu lugar. V é 10, F é 8 e A não vai ser substituído. Por quê? Porque é exatamente ele que nós vamos encontrar. E aí a equação vai surgir, tá? Então, 10 mais 8 é igual a A mais 2. Então, o primeiro passo, o que a gente quer encontrar é o A. Então, a gente pode inverter isso daqui. E, ao mesmo tempo, já resolver 10 mais 8, reduzir esses termos semelhantes. Então, eu tenho A mais 2, que estava lá no segundo membro, eu coloquei ele no primeiro. Então, tudo que estava no primeiro foi para o segundo, e tudo que estava no segundo foi para o primeiro, que continua balanceado, continua equilibrado. Agora, o próximo passo é a gente isolar a incógnita, né? E junto com essa incógnita A, eu tenho mais 2. Então, o 2 está positivo, ele vai negativo, tá? Então, vai ficar 18 menos 2. Logo, aqui resolvendo essa operação, 18 menos 2, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o A é igual a 16. É a quantidade de arestas que o exercício pede, tá? E se você, então, depois quiser substituir o A aqui por 16, você vai ver que vai dar 18 igual a 18, tá? E aí, essa forma que a gente tira a prova real para ver se o resultado que nós encontramos, que é a solução da equação, certo? É realmente solução da equação. Vamos para a letra B. A letra B, ele pede a quantidade de faces, sabendo que o poliedro tem 12 arestas e 7 vértices. Então, vamos lá. Anotando, ó, quantidade de arestas 12, quantidade de vértices 7, vamos calcular o número de faces. Então, colocando a formulazinha, vamos começar a substituir. V é igual a 7, vem aqui. F não vai ser substituído, porque nós vamos encontrar o F. O A vai ser substituído por 12. Então, ó, substituímos. 7 mais F igual a 12 mais 2. Agora, o próximo passo é você organizar a equação. O que consiste organizar a equação? Então, tudo que tem incógnita fica no primeiro membro. O que não tem incógnita vai para o segundo. E se vai trocar de membro, troca também o sinal.
Então, se ele está positivo, ele vai negativo. Se ele está negativo, ele vai positivo. Se ele estiver dividindo, ele vai multiplicando. Se ele estiver multiplicando, ele vai dividindo, tá? Então, o F fica, o 7 tem que ir negativo. Mas, ao mesmo tempo, eu resolvi aqui primeiro. Eu não levei o 7 ainda. Agora que eu vou levar o 7 para subtrair. Então, subtraindo, 14 menos 7 vai dar 7. Quantidade de faces para esse poliedro são 7, tá? Então, a primeira questão, página 119, está ok. Vamos para a próxima questão, questão número 2. Observe o diagrama com os números de 1 a 12 sem repetição, dispostos em formato de uma estrela. A soma dos números de cada linha que compõe a estrela é igual a 26. Então, a gente percebe aqui que nós temos os números de 1 a 12. Só que tem alguns números que não estão aparecendo aqui, mas eles fazem parte de 1 a 12. Então, quer dizer, essa letrinha A, essa letrinha C e essa letrinha B aqui tem os valores, né? Valem os números que não estão aqui, que não aparecem aqui, mas que estão entre 1 e 12, tá? Porque nenhum desses números pode repetir. Então, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, o 5, o 6, o 7, não tenho 8, então o 8 vai ser uma dessas letrinhas. Eu não tenho 9, então o 9 vai ser uma dessas letras. Eu tenho 10, eu tenho 11 e não tenho 12, que vai ser uma dessas letras. Então, 3 letrinhas, mas cada uma vai ter um valor. Então, começando a resolver, olha o que ele pede. Para cada letra indicada na estrela, então, cada letra A, B, C, escreva uma equação com a qual seja possível calcular seu valor. Então, vamos lá. Para calcular o A, eu tenho a possibilidade de fazer a soma aqui e igualar a 26, porque ele disse isso, que é a soma dá 26, ou aqui, que vai dar a mesma equação. Ó, eu vou mostrar aqui, vocês, as setinhas. Então, olha bem, 3 mais 11 é 14. 14 mais 4 é 18. Então, A mais 18 é 26. Agora, olha aqui, 1 mais 7 é 8, 8 mais 10, 18. Então, A mais 18 é igual a 26, certo? Então, essa é a primeira equação. A mais 18 igual a 26. Agora, vamos ver a equação que tem o B. Vamos lá. Aqui. Olha bem. 4 mais 7, 11. 11 mais 6, 17. Então, B mais 17 é igual a 26. 2 mais 5, 7. Mais 10, 17. Então, B mais 17 é igual a 26. Essa é a segunda equação. A terceira equação é para calcular o C. Então, olha aqui. 2 mais 11 é 13, mais 1, 14. C mais 14 é igual a 26. Vamos ver a outra azul aqui, aonde tem o C. 3 mais 5, 8. 8 mais 6 é 14. Então, C mais 14 é igual a 26. Aqui estão as equações de acordo com o que ele pediu. Nós escrevemos a equação correspondente, no qual vai ser possível a gente calcular cada letrinha. A gente vai calcular a incógnita A, vai calcular a incógnita B, vai calcular a incógnita C, que é o que vai pedir agora na letra B. Então, a gente vai prosseguir para a letra B. Vamos lá. Então, olha o que ele pede. Determine o valor de A, B e C. Para isso, resolva as equações que você escreveu no item A. Então, a primeira equação é essa. A mais 18 igual a 26. Primeiro passo, organizar a equação. Organizar consiste em você levar esse 18 para o segundo membro. E a incógnita fica no primeiro. E ela já está no primeiro. Então, o A fica, o 26 fica, o 18 veio com sinal negativo. Ok. Agora, a gente reduz os termos que são semelhantes. Aqui já está reduzido.
Aqui a gente reduz, tem uma continha para fazer, que é sinais diferentes, então a gente subtrai e conserva o sinal do maior. O A vale 8, 26 menos 18 é 8, tá? Então aqui a gente descobriu o valor do A. Agora vamos ver a segunda equação, B. Nesse caso, nós vamos encontrar o valor da incógnita B, né? Que vai ser a solução dessa equação. Então, vamos começar. Primeiro, organizando. Levar o 17, que está positivo, então ele vai negativo. Ok, levei ele negativo. Próximo passo, reduzir os termos semelhantes. Ou seja, fazer a operação devida no primeiro e no segundo membro. Claro que eles vão estar semelhantes porque já estão organizados, tá? Então, o B não tem operação para fazer, 26 menos 17 é 9. Então, o valor de B é 9. Então, a solução aqui é 9, tá? É o valor que encaixa aqui no lugar do B para dar a igualdade verdadeira. E a terceira equação é encontrar o valor da incógnita C. Então, C mais 14 é igual a 26. A gente vai organizar a equação, leva o 14, que está aqui positivo, para o segundo membro negativo. Então, vai ficar 26 menos 14. E agora a gente faz a redução dos termos semelhantes, ou seja, simplifica fazendo as operações. C vai permanecer, 26 menos 14 é 12. Aqui, então, na letra B, determine o valor de A, B e C. Então, o valor de A é 8, o valor de B é 9 e o valor de C é 12. Prontinho, a questão da página 119 está ok. A questão número 1. Número 2. Agora nós vamos para a questão número 3. Observe como Renan simplificou a equação e olha bem o que ele teve que fazer. Ó, reescreveu a equação e, usando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração, faz um chuveirinho aqui, certo? Então, a gente vai eliminar parêntese. Multiplicar quem está lá fora por quem está lá dentro. Eu tenho 2 termos lá dentro, por isso eu tenho 2 setinhas. Se eu tivesse 3 termos, eu teria, então, 3 setinhas para ligar. E assim sucessivamente, tá? O restante vai ser copiado. Então, a gente está usando a propriedade distributiva da multiplicação. É exatamente essa distribuição aqui, ó. Essas 2 setinhas. O que está ligado, então, entre essas setinhas, nós vamos multiplicar e o parêntese vai ser eliminado, tá? Então, 5 vezes 2 vai ser 10x, mais vezes menos é menos, 5 vezes 4 é 20, e copiou o restante. Ok. O próximo passo é verificar a propriedade associativa da adição. O que significa isso? Significa que você vai reduzir os termos que são semelhantes, tá? Aqui no primeiro membro, porque lá no segundo membro não tem termo semelhante. Então, aqui no primeiro membro, o que ele fez aqui, ó? Juntou o 10x com o 7x, porque eles são semelhantes. O 20 que não tem incógnita com o 16 que não tem incógnita, tá? Então, tá ligadinho aqui, ó. A gente vai fazer a operação devida. Então, se tem sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. A mesma coisa com 20 e 16, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 10x menos 7x dá 3x. Menos 20 mais 16 dá menos 4. Né? Lembra que o 20 está negativo, então a gente subtrai e conserva o sinal do maior, tá? Ok, aqui foi onde parou no exercício 3, lá no livro. Só que o exercício pede, na letra A e na letra B, que a gente simplifique a equação e também resolva. Então, aqui, nós vamos resolver essa equação para poder dar prosseguimento e começar a letra A e a letra B, tá? Você pode acompanhar no seu livro e complementar lá no seu livro, porque não tem, tá bom? Então, aqui vai começar a resolução da equação. Para você resolver essa equação aqui, o primeiro passo é organizar a equação.
Então, tudo que tem x vai ficar no primeiro membro. O que não tem, tem que ser transportado para o segundo. Nesse caso, o menos 4 tem que sair daqui e ir para o segundo. Mas ele não vai menos 4. Como ele está trocando de membro, troco também o sinal, tá? Então, 3x vai permanecer. O 30 vai permanecer porque ele não trocou de lugar. É o 4 negativo que está indo, mas então ele vai positivo, tá? Ok. Feito isso, o próximo passo é reduzir os termos semelhantes ou simplificar os termos semelhantes. O que é isso, professora? É simplesmente você somar se os sinais são iguais, subtrair se os sinais são diferentes. Mas, claro, dos termos semelhantes. Por que isso? Porque eles já estão separados. Os termos semelhantes que tem x está no primeiro membro e os semelhantes que não têm x estão no segundo membro. Então, a gente vai reduzir para que fique um termo igual a outro termo, somente. Então, a gente vai resolver 30 mais 4, que dá 34, tá? Então, vamos lá. Ok. Próximo passo é o quê? Aqui a gente está mostrando que a gente está usando a operação inversa, tá? Então, aqui nós vamos isolar o x. Isolar o x aqui significa você levar esse 3 para o segundo membro. E ele está multiplicando, então ele vai negativo, ele vai dividindo, tá? Então, em relação ao x, ele também está positivo, mas, presta atenção, em relação ao x, ele está multiplicando, então ele vai dividindo, tá? Então, x é igual a 34 terços. Nesse caso aqui, essa fração, ela é uma fração imprópria, mas que o numerador não divide exatamente pelo denominador, então a resposta já fica sendo essa daqui. Não preciso transformar em número decimal, eu posso deixar a forma fracionária como solução ou raiz da equação, tá? Então, aqui a gente finalizou o exemplo, porque na letra A e na letra B ele pede para resolver as equações, tá bom? Então, vamos lá. Então, simplifique e resolva as equações a seguir. Olha bem o que temos aqui na letra A. Na letra A, então, olha só. O que eu tenho imediatamente antes do parêntese. Porque é a primeira coisa que nós vamos ter que fazer. Nós não podemos organizar a equação aqui ainda se a gente tem parêntese. Então, a prioridade é resolver o parêntese primeiro. Se tiver denominador, é eliminar esse denominador primeiro, tá? Então, para depois organizar, para depois simplificar ou reduzir e depois isolar, tá? Então, o primeiro passo aqui é a gente eliminar o parênteses. Significa que esse menos aqui, ó, vai multiplicar por aqui e por aqui. Vou mostrar a setinha. Aí, ó. Então, esse menos vai multiplicar com o sinalzinho de mais aqui. E esse menos vai multiplicar com esse sinalzinho de menos aqui. Os números vão permanecer, porque o número que tem aqui é o 1 que está oculto. A gente sabe que quando não aparece, é o 1 que não aparece, tá? Então, ele vale 1 aqui. As demais coisas, a gente vai repetir. A gente vai repetir, a gente vai repetir, repetir, repetir. A gente só vai trocar o sinal do 5 e do 2y. Por quê? Porque aqui está negativo, tá? Então, vamos lá. Conservou, conservou e menos vezes mais, menos. Repetiu o 5 agora. Menos vezes menos, mais 2y. Repetiu menos 2, repetiu 8. Agora, o que a gente pode fazer aqui para facilitar? Primeira coisa, a gente observa aqui que tem termos opostos, olha bem. Mais 5 e menos 5. A gente pode cancelar esses termos para diminuir esses termos. Então, a gente cancela. Ok, cancelamos. E aí ficou, olha bem, 3y mais 2y. Esse está fora do lugar, né? E eu já levei ele para o segundo membro, tá? Então, como ele estava negativo aqui, ele foi positivo. Ok. Próximo passo é o quê? Reduzir os termos semelhantes. Fazer um termo só aqui, um termo só aqui.
E o que a gente observa nos dois membros? Observamos que tem sinais iguais para os dois, então a gente soma e conserva o sinal. No primeiro membro dá 5y, no segundo membro vai dar 10, né? Ok, agora o próximo passo é a gente isolar a incógnita, que nesse caso é o y, né? E está multiplicando? Então vai passar dividindo. Então o y fica, o 10 fica e o 5 foi, que estava multiplicando, foi dividindo. Então 10 dividido por 5, que dá para resolver. Aí isso aqui a gente não deixa fracionário, tá? Porque a fração dá para resolver, a gente resolve. Então dá 2, ok? Então aqui é uma fração aparente, né? O de cima divide exatamente pelo de baixo, tá? E aqui nós temos então a solução da equação da letra A, do exercício número 3. Agora vamos para a letra B. A letra B aqui, então, consiste em, primeiro, você ter que eliminar parênteses de novo. Então, aqui, ó, vai fazer um chuveirinho, a propriedade distributiva da adição. Então, olha bem, você vai multiplicar número sinal com sinal, número com número. A letrinha você mantém, tá? Então, o que não tiver envolvido aqui na propriedade distributiva, as demais coisas vamos repetir. Então, vou mostrar aqui aonde a gente vai multiplicar, olha bem, né? Essas setinhas indicam que a gente vai ter que multiplicar. O resto a gente vai repetir, tá? Então, ó, foi repetido, e agora aqui, ó, mais vezes mais é mais. 2 vezes 5x dá 10x. Mais vezes menos é menos. 2 vezes 1 é 2. Repetiu mais 2, repetiu menos x, igual, repetiu, 11. Ok. Primeira coisa que nós vamos fazer, ó, se a gente encontrar termos opostos, vamos cancelar. Olha termos opostos aqui. Então, vamos cancelar. Ok, cancelamos. Agora, o que é o próximo passo? Organizar a nossa equação, tá? Tudo que tiver x é no primeiro membro, e o que não tem x é no segundo membro. Então, ó, eu vou deixar o 10x primeiro, porque essa ordem não faz diferença, tá? Então, ó, 10x já está no lugar, menos 2x, menos x, tá? Tudo que tem x que está aqui ficou no primeiro membro. Agora, o que não tem x tem que ir para o segundo membro. Esse não tem x, então ele tem que sair daqui e tem que ir para o segundo membro. Se ele está positivo, não aparece sinal aqui porque ele é o primeiro termo. Então, se ele está positivo, ele vai negativo, tá? Ok. Próximo passo é o quê? Reduzir os termos semelhantes, tá? Para a gente reduzir os termos semelhantes, então, no primeiro membro eu tenho 3 termos. Eu vou somar quem tem sinais iguais e conservar o sinal primeiro. Então, olha bem, estou indicando aqui. E lá no segundo membro eu já vou fazer também, porque um não interfere com o outro. Ok. Então, eu vou repetir esse, resolver e resolver. Então, 10x, beleza? Soma e conserva o sinal. Então, 2 mais 1 é 3, né? E aqui eu subtraio e conservo o sinal do maior. Como 11 é positivo, então eu vou manter o sinal do 11. 11 menos 4 é 7. Aqui a gente finaliza de vez, né? A gente faz a operação aqui de sinais diferentes, subtraindo e conservando o sinal do maior, que dá 7x igual, então, a 7. Próximo passo, que é a finalização da nossa equação, é isolar a incógnita. Para você isolar a incógnita, significa quem está junto com o x é o 7. Está multiplicando? Tá, então ele vai dividindo. Então, x é igual a 7 sobre 7. 7 sobre 7 é uma fração aparente, que também dá para simplificar, dá para resolver. 7 sobre 7 é 1. Né? Então, aqui, pessoal, a gente está finalizando a nossa aula, tá? Qualquer coisa, assistam no canal, marquem as dúvidas para perguntar na nossa aula online, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tá bom? Beijo!